Eu nasci em 74, né? Meu pai e minha mãe moravam no Alto José Bonifácio, que é uma zona dos morros lá em Recife. A gente chama poucos de morro. O que eu lembro agora é o Morro da Conceição, mas os morros são chamados muito de Alto. Alto da Bondade, Alto do Capitão. E eu nasci no Alto José Bonifácio. Bom, se você está ouvindo isso, você provavelmente leu o título do episódio, então você já deve imaginar de quem é essa voz. O suspense aqui não faz muito sentido, né? Mas daqui a pouco eu faço as apresentações bonitinhas e aí a gente entra no assunto de fato. Daqui a pouco a gente chega no lead, que no jornalismo é aquele parágrafo inicial com as informações mais importantes. Tudo que vem antes do lead, aquele rodeio menos objetivo, a gente costuma chamar de nariz de cera, que para muita gente não é uma coisa muito bem vista, mas Eu não tenho nenhum problema com nariz de cera. Sempre disse isso. Eu não tenho nenhum. Se o texto for bom, se o texto ambienta, se o texto me provoca inicialmente, eu não preciso do lead ali. Esse lead clássico eu não preciso mesmo. Às vezes eu até prefiro, eu prefiro nariz de cera. Tipo, faça um bom nariz de cera, por favor, aí. pronto, vamos tentar. Então, antes do lead e das apresentações, vamos ficar mais um pouquinho aqui na história da família. Minha mãe é Neuza Moraes. Meu Moraes vem dela. É, o suspense já não estava fazendo sentido, agora faz menos ainda, porque pelo menos o sobrenome a gente já sabe. E meu pai é José Manuel Silva Neto, né? Tem o nome do avô, do avô dele, né? E do pai. Meu pai é fotógrafo há muito tempo, assim, ainda hoje é fotógrafo. Quando eu era criança, ele fotografava muito casamentos, batizados. E minha mãe, inicialmente, morando com meu pai, ela teve 4 filhos com meu pai. Eu sou a segunda, minha irmã mais velha, eu, e depois gêmeos. Depois de um momento, quando a coisa apertou, ela começou a trabalhar fora também. E depois ela se separa do meu pai, casa com outra pessoa que faleceu recentemente. E minha mãe trabalhou durante muito tempo em hotéis, assim, hotéis de luxo. Agora que a gente já ouviu um pouco sobre a família, vamos lá. Essa voz, para surpresa de cerca de nenhuma pessoa, é da Fabiana Moraes. Eu sou o Rodrigo Alves e ainda não teve música nesse episódio, mas daqui a pouco vai ter. E sempre que você escutar uma música, vai ser uma música composta especialmente para essa temporada pelo Gabriel Falcão. Acho que você já sabe, mas não custa reforçar, esse é o Vida de Jornalista. O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu já falei algumas vezes que, para mim, Fabiana Moraes é hoje a maior jornalista do Brasil. Esse é um critério bem subjetivo, né? Mas eu acho que ninguém como ela combina tão bem o ofício do jornalismo e a reflexão sobre o jornalismo. A gente vai entender isso um pouco melhor daqui em diante, mas esse relato familiar não está aqui no início do episódio por acaso. Assim como o título do episódio, Fabiana Moraes e os álbuns de família, também não é por acaso. E isso nem era uma questão para mim na pauta quando a gente gravou a entrevista. Eu geralmente nem entro muito nas questões pessoais, mas nessa temporada de perfis, isso ganha uma importância maior. E depois, ouvindo a gravação, mais de uma vez até, eu fui notando como essas relações familiares aparecem em vários momentos da trajetória da Fabiana e das histórias que ela conta. A gente vai visitar vários desses momentos aqui. Por exemplo, o simbolismo de uma família de pessoas negras comemorando o aniversário da filhinha de 3 anos num boteco. Ou o caso trágico que a Fabiana reportou da filha que foi estuprada pelo próprio pai durante quase 3 décadas e engravidou dele várias vezes. Ou a mãe que sofre para entender por que é que a filha, que é uma mulher trans, vai fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Ou a imagem simples e bonita de um filho que se emociona vendo a mãe boiando numa piscina. Ou a própria família da Fabiana, o pai fotografando numa praia, a mãe trabalhando num hotel de luxo. E uma coisa que eu lembro muito é quando ela tinha uma política nesses hotéis de que objetos perdidos, eles ficam até 3 meses, né, guardados. Se a pessoa não procurar, não sei o que, eles abrem. E eu me lembro muito de uma coisa, engraçado isso, né? Das coisas que você guarda, assim, especificamente, o que é que você pinça, né, para guardar na memória. Eu me lembro de um sapato que ela trouxe uma vez para mim, nesse esquecido. E eram sapatos absolutamente maravilhosos. Eram sapatos rosa goiaba, camurça.
e eu achava ele lindo. E aí, assim que eles se separaram, eu me lembro que, acho que num domingo, provavelmente, a gente foi à praia com a minha mãe, Boa Viagem. Eu encontrei ele trabalhando. Eu tenho pouquíssima memória de viver com os dois na mesma casa. Não lembro disso muito. As lembranças que eu tenho não são boas. Uma briga, por exemplo, assim. E aí, quando eu encontrei ele e vi que ele estava trabalhando, para mim foi um choque, porque eu estava me divertindo, eu estava brincando ali, e quando eu olhei para ele, ele estava ele usava flash também, né? Então ele estava com a bolsa do flash e a câmera. E estava muito suado. Na praia, sei lá, tinha que estar arrumado para mostrar um profissional, tudo isso, né? Essas ideias que a gente tem, meio coloniais mesmo, assim. E aí eu me lembro que ele parou e começou a me ensinar a fazer um castelo de areia. E ele começou a dizer, olha, é assim, que era pegar a mão, pegar a água e deixando a areia escorrer e construindo desse jeito. Parecia como uma vela derretendo, assim. Foi importante aquilo porque, de certa maneira, me mostrou essas divisões, né? Entre o lazer e o trabalho, entre a possibilidade de estar desfrutando e não poder estar fazendo isso também. E eu nunca mais eu esqueci daquilo, assim. Foi logo depois que eles se separaram e eu olhei em volta e pensei, por que é que fiquei me sentindo culpada de ver ele tão suado ali, trabalhando. Mas também tem algo de... Eu talvez olhasse pouco para minha mãe, porque ela também estava trabalhando um bocado, né? Ela trabalhava muito à noite várias vezes. Então ela tinha que pagar uma pessoa para ficar com a gente, criança, mas ela não podia também fazer isso, ela não tinha grana para isso. Então a gente morava mal, assim. A gente chegou a sair de uma casa meio escondido, porque ela não conseguia pagar o aluguel. Isso também é uma coisa que eu me lembro muito, assim. Se essas questões familiares de início não eram a minha prioridade na pauta, o que eu sabia que eu queria desde o início, assim como em toda essa temporada, era ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido sobre a Fabiana. Porque hoje quem acompanha minimamente o jornalismo conhece a Fabiana Moraes, colunista do Intercept Brasil, talvez saiba que ela é professora de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, talvez já tenha lido reportagens dela na época do Jornal do Comércio, algumas que viraram livros, como O Nascimento de Joyce, ou o livro mais recente, A Pauta é uma Arma de Combate, da editora Arquipélago, que monta de uma forma brilhante esse combo aí que eu falei entre produção e reflexão. Nesse livro e em toda a sua obra, a Fabiana defende a ideia da subjetividade jornalística, sem desprezar a objetividade, os métodos de apuração, as técnicas de reportagem, tudo isso é muito importante, mas desprezando sim esse mito do jornalista imparcial, isento, neutro, quase um robô, mas que se esquiva do posicionamento e no fim das contas acaba se posicionando ao lado do mais forte. Fabiana defende que o olhar, a vivência, as escolhas de quem faz jornalismo são fundamentais na construção de qualquer conteúdo. Por isso eu acho que saber mais sobre a caminhada dela, ouvindo coisas que a gente nunca ouviu ela falar, vai ajudar a entender as escolhas dela, a produção dela, que é uma das mais sólidas do jornalismo brasileiro.
Então se ajeita aí, espero que você esteja à vontade, num lugarzinho bem confortável, de preferência com seu fone de ouvido, porque eu te garanto que isso vai deixar a experiência mais agradável para você captar todos os detalhes do som. Relaxa, curte a música e vem acompanhar a gente nessa jornada. Vambora? O jornalismo foi chegando devagarzinho para Fabiana ali na adolescência, no ensino médio. Ela ainda não tinha escolhido uma profissão, mas algumas coisas já estavam meio que decididas. Eu queria fazer algo que eu conseguisse comunicar e criar. Num primeiro momento, não necessariamente o jornalismo. Então eu pensava muito em publicidade, eu achava a publicidade cool. Ainda mais na virada dos anos 80 para os 90, né? Que você ligava a TV e ó... O elefante é fã de Parmalat. Pipoca na panela. Compre batom, compre Sabor de colinos. 2 hambúrgueres, alface, queijo. Opa, sabamarengos continua numa boa. Não esqueça minha calça. Nada mais gostoso que um babaluba. A senhora sabia que Bombril é biodegradável? Sandal ela usa, não é de ninguém. Não pode ser minha, nem minha também. Tá bom? E, sei lá, eu terminando o ensino médio, assim, eu fazia, eu acho que eu quero fazer publicidade, não sei o quê. E dizia, também quero fazer jornalismo. E eu gostava muito de escrever. Gostava muito, sempre gostei de escrever. Você escrevia o quê? Diários. Escrevia, era bem dramática, inventava nomes, assim. Escrevia diários, gostava de publicidade, escolheu jornalismo e, por via das dúvidas, botou outras opções ali de cursos que não eram tão concorridos. A última opção era biblioteconomia. Passar no vestibular não era uma tarefa simples, mesmo tendo estudado em escola privada. É isso que eu falo, às vezes as pessoas falam de escola privada como se ela fosse necessariamente melhor, mas isso é um ledo, isso é um grande engano, né? Por exemplo, quando eu fiz pela primeira vez o vestibular, eu não sabia absolutamente nada de literatura. Então, assim, na prova eu lembro que falava sobre romantismo e papapá, e eu fiquei pensando, oi? Não sei o que é isso. Nunca tinha tido aula. Não era uma escola ruim, mas é isso. Assim, não tinha acesso a isso. Então, depois eu não passei. E aí, meu pai falou, Dó, beleza, eu vou pagar um cursinho pra você, porque eu sei que você quer entrar na universidade. Mas eu só consigo pagar uma passagem de ônibus. Eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. E aí ele falou, e pago, trate de entrar na universidade pública. Beleza, vamos lá. Tudo bem. Tudo bem por um lado, o lado da juventude, das amizades, ali no início dos anos 90. Meus amigos iam muito lá para casa. Flavão é meu amigo até hoje, é padrinho do meu filho, de Matheus. E Flavão tinha um famoso rádio gravador enorme, assim, e a gente adorava ouvir rock, né? Bom, eu disse que todas as músicas do episódio são compostas pelo Gabriel Falcão, mas essa aí não, né? Essa é do Kurt Cobain mesmo. E ele levava esse grande gravador lá, assim, rádio gravador, colocava lá embaixo do prédio, a gente ligava, fazia umas extensões, colocava na minha casa, comprava vinho e ficava conversando e ouvia música, uma turma, assim, adorava, a gente fazia muito isso, sexta-feira. Nirvana, U2, Smiths, Legião Urbana, Picassos Falsos, Camisa de Vênus, Violeta de Outono, Caetano. Esse era o lado bom. Mas aí no outro dia eu tinha que estudar, ou eu tinha que ir pra aula, ou eu tinha que não sei o quê, e aí eu comecei a ter esses apagões, que estavam relacionados ao cansaço, né? Mas sei lá, eu tinha mais, tipo, eu pegava assim um copo e quando eu tinha um apagão eu derrubava. E esse cansaço tinha uma explicação que ia muito além daquelas sextas-feiras de música e vinho. Minha mãe morava em Marcos Freire, que é o conjunto habitacional em Jaboatão. Não sei se palavrões são permitidos, mas eu posso dizer que era o típico longe pra caralho. E eu precisava sair de casa muito cedo, porque minha aula começava às 7h15. Então eu saía de casa às 5 da manhã. Era isso, né? Assim, eu saía, depois de lá, muitas vezes ia comer, dividia não era coxinha, chamava colchão. Era um clássico lá perto da Universidade Católica. Tem umas lanchonetes assim, de rua. E a gente dividia esse famoso colchão.
E ficava estudando, assim, tem a biblioteca lá. Esse lugar que você falou ali na Católica é tipo uma ruazinha que tem um monte de comidinhas ali. Ali Foi ali mesmo. que eu almocei, quando eu fui pra Ali lá no mesmo. dia do Ali 13. mesmo. Não sei se chama Praça Rua do Lazer. Rua do Lazer. Rua do Lazer. Isso. Era lá mesmo. Tinha um senhor, que eu não lembro mais o nome dele. Era gordão, assim, alto. Ele parecia, sabe, um guerreiro, assim, de contos, assim. Ele era grande, ele tinha um cabelão, ele era gordo, ele era alto, era uma figura, assim, sabe? Quase uma figura da literatura. E aí, nesse processo, desses apagões, nesse processo, eu comecei a sofrer também. Esse processo de desgaste também tinha a ver também com estudar, né? Tentar aprender. E era quase uma corrida contra o tempo, porque eu tinha 1 ano para entrar. Meu pai não sabia que ele não ia pagar outra vez, sei lá. E aí eu fui para um neurologista. E com um pequeno detalhe. Usando a carteira de saúde de uma colega, porque a gente não tinha. Então eu tinha que fingir que eu era Ana Paula. E eu me lembro que a minha mãe dizia, eu falo para ela, Fabiana, não faz isso, você tem que dormir mais, você tem que não sei o quê. Eu olhava para minha mãe, Ana Paula. E ela, Fabiana. Eu, putz, vai desmascarar. Mas aí comecei a tomar uns remédios e, enfim, go on. Veio o vestibular, veio a prova e veio aquele momento tenso de olhar a lista de aprovados, que naquela época eu lembro bem disso, a lista saía nos jornais. A gente comprava o jornal na banca para ver se tinha passado. E quando eu vi, assim, a lista, porque eu tinha essa coisa da lista você ter opções, né? Eu botei biblioteconomia. Era a última opção. E aí, quando o jornal chegou, não sei quem comprou o jornal, na verdade, talvez tenha sido eu, e quando cheguei em casa, eu abri e eu fui ver a lista de biblioteconomia. Eu fui ver a última opção. E aí, quando eu vi a lista de biblioteconomia e meu nome não estava, eu fechei o jornal e comecei a chorar. Eu disse, cara, não deu certo. Não deu certo. Eu me emociono um pouco essa lembrança. E aí deixei o jornal de lado, fiquei mal, disse, não passei. Se eu não entrei em biblioteconomia, não vou ter entrado em jornalismo nem fudendo, sim. E aí a minha mãe pegou o jornal. E ela pegou, assim, e fui ver jornalismo, né? Ela foi ver lá. E eu tinha entrado, assim. E aí ela chegou, assim, eu e minha mãe nunca fomos as pessoas mais carinhosas umas com as outras, assim. Ela pegou e ela fez, você entrou. E ela me abraçou, assim. E eu me lembro que eu estava chorando, estava sentada no chão. Ela se ajoelhou e me abraçou. E foi muito emocionante, né? Assim. Eu tenho medo de falar essas coisas porque fica parecendo muito aqueles relatos heróicos que eu acho muito perigosos porque eles escondem, na verdade, romantizam, né? Esses processos de tentativas, enfim, e chegadas. Mas foi um processo muito difícil, assim, eu adoeci. Ainda bem que deu certo, eu entrei, né? Entrou. E numa universidade pública, né? Porque os colchões ali na Rua do Lazer, que ela falou, eram na Católica, a Unicap, que é uma universidade particular. Mas conforme combinado com o pai, ela entrou numa pública, a Federal de Pernambuco, a UFPE, onde hoje, 30 anos depois, ela inclusive dá aula, né? Mas naquela época, ali no começo dos anos 90, era um cenário quase impensável, porque ninguém da família dela tinha chegado no ensino superior. Eu entrei na universidade em 93. Eu fui a primeira pessoa, que até hoje que eu saiba, a fazer um curso superior, né? Depois meus irmãos entraram, depois meu irmão Flávio fez também jornalismo, entrou na UFPE também. Então imagina o impacto familiar. Eu me lembro muito quando eu passei no curso de jornalismo e teve um almoço na casa do meu pai. Eu almoço quase sempre com ele, sim, uma vez, pelo menos uma vez no mês, aos domingos. Tem uma clássica galinha cabidela, que eu amo. E Cícera, que casou depois com meu pai, faz uma, assim, ninguém faz a comida, aquela comida.
E eu me lembro assim, a gente meio se servindo ali, comendo, não sei o quê. E meu pai olhou pra mim e falou assim: Mas tu é muito enxerida, né? Entrasse na universidade. E eu não sabia que ele achava isso, assim. Eu acho que ele estava assim, feliz, mas ele não tinha externado isso, e ele externou desse jeito. Mas tu é muito enxerida, né? Entrasse na universidade. E essa entrada na universidade, ela é isso, ela é um divisor de águas pra mim, assim, é um divisor de águas. E também, de certa maneira, foi quando eu passei a entender que eu era preta. Eu já sabia antes, eu tinha vários bons insights, né? Claro, minha mãe é uma pessoa branca, meu pai é negro. Meu pai fotografava muito pessoas mais ricas, de uma situação financeira bem melhor do que a nossa, pessoas que não moravam no Morro, no Alto Zé Bonifácio, mas moravam em Boa Viagem. Não tinha pessoas negras nas fotos do meu pai. Então, quando minha mãe casou novamente, era com um homem branco, essa questão da raça começou a aparecer muito mais desenhada, né? Ela também, de certa maneira, né, foi ali meio que diluída no cotidiano, mas muita gente me chamava de roxinha, né? Porque entre os filhos, meu pai e minha mãe, eu sou a que tem talvez a pele mais escura, talvez eu e meu irmão, Flávio. Mas na universidade começou a aparecer um pouco mais, as pessoas começaram a me chamar de negra. A universidade trouxe também as primeiras referências jornalísticas, referências de leitura que Fabiana não tinha na época da escola. Ali na escola, o que ela devorava era livro didático. Eu adorava, eu me lembro que quando eu estava, sei lá, ainda no ensino fundamental, e no início do ano chegavam os livros novos, eu ficava absolutamente encantada. Eu lia o livro de português inteiro. Eu lia o livro de português como se fosse um livro, um romance Machado de Assis. Eu tinha um prazer muito grande com aquilo, assim, eu sentia sabe, assim, eu me sentia poderosa com os livros, assim, me sentia poderosa. E tirando os livros escolares... Tinha um senhor, ele mora na frente da casa do meu pai. Então vamos dar crédito pra ele, porque essa história é boa. A gente chamava ele Seu Manuel, e ele trabalhava com doações, ele levava, ele trazia, ele tinha umas doações na casa dele, tinha objetos, e eu era amiga dos filhos, da filha e do filho dele, Cristiano e Leila, e às vezes aparecia uns livros assim. E aí eu me lembro que começou a aparecer aquelas Sabrinas, Biancas. Eram uns livros que vendiam em banca de jornal, você lembra? Tinha Sabrina, Bianca, Júlia, histórias de romance, algumas com uma pitada meio erótica. E aí eu comecei a ler aquilo. Ele a depôs na cama com suavidade e começou a beijar-lhe o colo, o pescoço, os lábios entreabertos, enquanto suas mãos ansiosas desabotoavam-lhe a blusa. O coração pareceu querer saltar-lhe do peito. Achava meio romântico demais, mas também tinha cenas picantes, né? E aí a gente lia aquilo e ficava, nossa, olha isso. Ele pressionou o corpo contra o dela, tomando-lhe os seios com as mãos em concha. A sensação era tão eletrizante que vi que não conseguiu resistir por mais tempo. Arrancou todas as roupas num ímpeto febril e deitou-se, completamente nua. Tinha revistas pornôs, era muito engraçado, porque era uma festa pra gente, né? Um monte de pirralho, e fazia, nossa, isso era mais escondido, né? Mas eu li também essas coisas, sabe? Então, essa baixíssima literatura estava por ali também, estava nessa construção. E aí, muitas vezes, quando me perguntam assim, quem são suas referências? O que é que você lia antes da universidade, não sei o quê? Aí eu acho engraçado dizer Sabrina, Bianca, Lata de Leite, o livro de português. Uma coisa que a gente vivia muito na universidade era o Cacete Planeta. E eu adorava as críticas ao jornalismo que eles faziam, né? Aquelas paródias. Se o meu orçamento falasse. Cacete Planeta veio a Brasília para fazer uma cobertura completa dos últimos escândalos. E o que é mais impressionante... De todas essas referências, teve uma que ficou grudada na memória. Eu me lembro muito de uma crônica de Fernando Sabino, que ele está olhando uma família negra bater um parabéns, era aniversário da filha dele. Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho.
Hoje você olha e tem mais evidente umas questões que acho que hoje eles nem seriam escritas daquela maneira. E ela é servida com uma fatia de bolo amarelo, Ninguém mais os observa além de mim. com cobertura amarela, e eles batem parabéns ali para ela, e ele fica observando, né? Ele começa dizendo que não queria mais, não sabia se mais podia fazer mais crônicas, que não tinha mais. E tá num lugar, tipo um boteco, assim, e essa família chega, ele fica observando e eles tiram uma vela ali. São 3 velinhas brancas minúsculas que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E quando ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como num gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam, discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. O texto tem várias questões, é engraçado, né? É um texto que eu adorava, essa crônica. Eu lembro que ela me marcou muito. Com essa coleção de referências, Fabiana cursou a faculdade de jornalismo e, no meio da graduação, em 1996, pintou a oportunidade de uma vaga no Jornal do Comércio como estagiária. Ali já tinha uma questão familiar, como várias outras que estão aparecendo aqui no episódio. Eu engravidei no 4º período, tive Mateus, mas também não era uma questão trancar o curso. Sim. Eu disse, eu vou terminar, porque eu sei que se eu trancar o curso vai ser um impacto lá na frente. Quando eu fui fazer a entrevista no JC, eu disse, eu também não vou botar Mateus no armário, não. Mostrei, inclusive, uma foto dele. Tava na minha agenda, a foto dele lá, pequenininho, acho que ele tinha 1 ano e pouco. Ele na piscina com o pai dele e a tia. Aqui eu quero pedir para você que está ouvindo que você guarde aí na sua cabeça essa cena da foto que ela falou, a cena da piscina. Porque lá na frente a gente ainda vai chegar numa outra cena importante que também tem a ver com família e com piscina. Então guarda aí, só isso. Voltando, Fabiana fez a entrevista no Jornal do Comércio. E entrei para fazer o estágio, assim, teve essa entrevista e fiz também o teste de texto, tudo isso. E entrei no jornal, que também foi um divisor de águas, né? Ela trabalhou no JC por 20 anos. E falando em guardar cenas na cabeça, eu espero que você tenha guardado uma cena lá do começo do episódio, quando Fabiana fala que teve que mudar de casa quando a mãe não conseguia pagar o aluguel, lembra? Pois é, um efeito dessa história vem agora. Na primeira oportunidade que eu tive para comprar um apartamento, eu enfiei o pé, usei o dinheiro que eu não tinha, peguei assim adiantamento do jornal, falei, vocês conseguem adiantar salário e eu vou pagando isso, não sei o quê. Tá, conseguimos. E comprei um apartamento, assim, bem localizado, apartamento bem simples, mas bom. As pessoas falavam às vezes, não quero ter essas coisas, eu quero viver livre, eu não quero ter não sei o quê. E para mim era justamente o contrário. Para mim estar livre era ter a minha casa, porque eu tinha um filho já. E eu não queria nunca que Mateus tivesse que sair de casa escondido, porque eu não poderia pagar o aluguel. Agora que a gente já conheceu a história da Fabiana até esse momento em que ela começa a produzir jornalismo, vai ficar mais fácil entender as escolhas dela, as pautas dela, as reportagens dela. E nesses 20 anos de Jornal do Comércio, de 1996 até 2016, ela produziu reportagens muito relevantes. Foi premiada várias vezes, ganhou 3 prêmios ESSO, ganhou o prêmio Petrobras, ganhou o prêmio Embratel. Alguns desses textos se transformaram em livros, o que é ótimo também porque conserva esse material para a gente poder ler. E a produção de textos continua, hoje numa pegada diferente, como colunista no The Intercept Brasil, mas o fato é que a escrita nunca foi exatamente um problema. Eu tinha uma certa facilidade. Para mim não é difícil escrever. Escrevo hoje, inclusive, mais do que antes, talvez. Essa facilidade na escrita não significa que não sofre. Sofro. Eu acho difícil ter uma pessoa que não sofra no texto, né? Assim, é sofrido. Tem uma coisa que é um clássico, assim. Eu começo sempre pelo título, porque esse título, ele, tipo, me ajuda a pensar como eu vou elaborar o texto todo, me ajuda a iniciar o lead, digamos assim. E se eu não consigo já pensar esse título não sai, pra mim, o mais difícil é iniciar esse lead, assim. Se eu fiz o lead, tá tudo certo. E só lembrando... Eu não tenho nenhum problema com nariz de cera.
Eu não tenho nenhum. E eu falo muito isso, assim, eu faço, a informação, massa, mas o texto precisa ser sexy. Eu gosto de usar essa expressão porque a turma adora ficar sexy, eu digo sexy. O texto tem que ser sexy. Esse dilema entre o texto sexy, bem-humorado e ao mesmo tempo incisivo e até bravo, isso está simbolizado na abordagem de uma pessoa num evento um dia antes de a gente gravar essa conversa, que foi o lançamento do livro A Pauta é uma Arma de Combate no Rio de Janeiro. É muito engraçado, ontem no lançamento, né? Uma pessoa chegou e falou assim: Nossa, Fabiana, eu fiquei meio espantada da diferença dos teus textos, e acho que a pessoa que lê mais as colunas do Intercept ali. E você é muito simpática, você não sei o quê. Eu achava que você era mais. E é a primeira vez que eu escuto isso, assim, as pessoas acham que eu sou muito brava, assim, e eu sou muito brava. Eu sou brava e eu sou bem-humorada. Essas coisas são perfeitamente conjugáveis, e aí eu acho que isso vai para os textos. Mesmo em textos que exigem uma abordagem mais séria. Eu lembro de uma reportagem que talvez tenha sido a primeira, eu era estagiária, que foi sobre os Funiô, essa etnia lá de Águas Belas, no interior de Pernambuco. Eu tive essa oportunidade de viajar, fotógrafa, carro do jornal, se investiram. Fabiane, que era editora na época, ela me dava, assim, ela dizia, esse seu texto tá bom, mas esse texto tá ruim. E eu sempre falo muito isso, né, assim, gente, a gente tem que escutar que o texto da gente tá ruim. As pessoas têm muita dificuldade, assim, como é que você vai melhorar? E aí eu me lembro que Fabiane, ela pegou e disse assim, é muito importante que você faça isso aqui. Isso abre espaço para você, o jornal olha mais para você, tipo assim, faça mais isso. Fabiana começou a fazer bastante isso no JC e vieram reportagens importantes nos anos seguintes, como Uma Visita ao Reino dos Orixás, de 1999, A Vida Mambembe, que ganhou o Prêmio ESSO Regional em 2007, e o primeiro ESSO Nacional veio em 2009 com Os Sertões. Quando eu faço Os Sertões, eu já tinha me tornado repórter especial, embora eu fizesse dia a dia também, mas ser repórter especial também me dava mais instrumentos para dizer assim, olha, eu vou me afastar 2 semanas ou uma, e sempre era uma discussão, mas dava. Tanto dava que Fabiana percorreu quase 5.000 quilômetros de estrada da Bahia até o Ceará, ao lado do fotógrafo Alexandre Severo e do motorista Reginaldo Araújo, procurando histórias e perfis de sertanejos para fazer uma releitura do clássico de Euclides da Cunha, que tinha morrido 100 anos antes. Depois dos Sertões eu consigo mais espaço para reivindicar mais tempo. Porque deu muito certo, né? E 2 anos depois, em 2011, vem a reportagem que talvez seja a mais conhecida de todas, O Nascimento de Joyce. Joyce é uma cabeleireira e ex-agricultora na cidade de Alagoinha, no agreste pernambucano, uma mulher trans que faz a cirurgia de redesignação sexual pelo SUS. É mais um exemplo de como a isenção é impossível numa reportagem aprofundada. Durante 6 meses foi uma relação complexa e cheia de idas e vindas. Quando eu chego ali naquele lugar, no Hospital das Clínicas, né, no setor de ginecologia, e elas estavam ali sentadas esperando a consulta, elas iam fazer a consulta, eram 5, né, tá ali no começo da reportagem, e Joyce estava sentada justamente no meio. E Joyce disse assim, e Joyce é isso, Joyce ela, nesse se jogar, tem esses atos de coragem dela e, de certa maneira, de uma autoestima mesmo. Sim. Que às vezes, sei lá, falta muito na gente, falta muito em pessoas que estão em situação vulnerável, não sei o quê. Joyce, ela sabe que ela é uma pessoa importante. Eu sempre achei isso muito, muito bonito e muito sedutor nesse sentido, assim, sempre me inspirou. E aí ela falou, eu posso, eu quero e vamos lá. Isso não dói nada não. Fazer cirurgia e mudança de sexo é a coisa mais simples. A gente vai dormir uma, quarta mulher. E aí as questões começaram a aparecer, né? Então, assim, muitas vezes a gente estava dentro da casa da família, da mãe, dona Irene. Eu aceito. Acho que acho bom, não.
ou com as irmãs, não sei o quê, elas começavam discussões que eram claramente muito provocadas por Joyce também, assim, porque nesse aí, se ela, né, como ela diz, que eu boto isso no texto, é o trem passando e eu me jogando. Então, às vezes eu estava ali no meio, ela começava a ter uma discussão com as irmãs mesmo, eu vou fazer, você vai ver que eu vou fazer mesmo. E as irmãs muito assustadas, tipo, as irmãs não entendem como assim você vai fazer essa cirurgia? O que é isso que você vai fazer? Uma loucura para a família, uma loucura. Sabe assim, eles ficavam muito assombrados mesmo. Como a reportagem é em texto e os vídeos eram só um acompanhamento ali para ilustrar, nem sempre dá para ouvir perfeitinho o que a mãe de Joyce fala. Aliás, tanto a mãe quanto a irmã se referem a Joyce no masculino, pelo nome João. E dá para perceber uma tensão no ar, inclusive quando Fabiana pergunta sobre o medo da cirurgia e a mãe e a irmã falam sobre a possibilidade de Joyce morrer. A senhora tem medo de quê em relação à cirurgia, da questão de saúde? De uma hora para outra ele se acabar ali mesmo. Isso aí não é, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. É a vontade dele, se ele morrer é porque ele quis. E eu ali, eu ficava na tentativa ali também, de certa maneira, eu não era de mediar conflito nenhum, mas de pelo menos naquele momento onde eu estava, que não tivesse uma discussão familiar que se intensificasse. Aí, às vezes, eu fazia, Joyce, tá tudo certo, eu tentava assim, sabe, Joyce? Então, eu começo a ter que interferir nesse sentido então já vai virando outra coisa nisso, né? Você pedir para uma fonte baixar um tom. Meio estranho. Aí começa um equilíbrio delicado no envolvimento entre repórter e fonte, que é inevitável, mas sempre tentando demarcar os lugares para não extrapolar essa relação. Muitas vezes eu acho que você coloca a pessoa como essa vítima, e você como uma pessoa, sabe, que viu aquilo, que cuida e que não sei o quê. Acho complicado, assim, também. Inclusive para diminuir lugares de heroísmo, que eu odeio. Essa relação se intensifica e chega num extremo quando Joyce e Fabiana são convidadas para viajar de Recife até São Paulo para participar da parada LGBTQIA+, em 2011. Na época ainda era chamada de Parada do Orgulho LGBT. Nem o frio e nem a chuva espantaram o público que compareceu ontem à 15ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Segundo os organizadores do evento, 4 milhões de pessoas estiveram na Avenida Paulista, um novo recorde de público. E a gente viajou e ficou no mesmo quarto de hotel. Nossa, sabe? E várias questões ali. Todas essas questões são colocadas no livro O Nascimento de Joyce de forma muito transparente, com brigas, acusações, rompimento. Eu recomendo muito a leitura para a gente entender como se dá essa relação. O livro traz a reportagem na íntegra, depois uma segunda parte com os bastidores e, por fim, um ensaio sobre a subjetividade no jornalismo. Lá na parada, a gente tava no trio, e aí teve uma hora que ela olhou assim, sabe, aquela multidão assim na Paulista, a gente tava na frente do Conjunto Nacional, assim. Aí ela olhou e fez, nossa, Fabiana, eu não sabia que tanta gente assim gostava de mim. E eu disse, pois é, Joyce, muita gente gosta de você. Ela estava completamente assim, extasiada com aquilo. E ela achava que aquilo tudo era para ela. Achei muito bonito ao mesmo tempo, sabe? Porque tinha essa coisa, porque essa autoestima também é provocada também um pouco por isso, assim, e eu acho que ela sabe, tudo bem. Assim, nunca disse assim, não é, não corrigi. Era para ela também. No fim das contas, era para ela também, né? 12 anos depois da reportagem, quase uma década depois do livro, essa relação ainda bate na porta de vez em quando. E a gente tem se comunicado hoje pelo Instagram. Ela construiu uma casa perto da irmã, mas ela não consegue finalizar a casa. Ela me disse que estava sem caixa d'água, sem reservatório. Ela conseguiu se aposentar como agricultora, mas ainda vive numa situação... A coisa que ela mais enfrenta, que talvez, sei lá, que me dói, assim, é muita solidão. Né? Porque a família está perto, mas a família... E assim, não é porque a família seja ruim, não. Não é bem isso, assim, tem mais matizes. Né? Joyce sempre foi essa pessoa, como ela reage muito, ela teve que aprender a reagir o tempo todo a muita coisa, ela foi forjada mesmo ao reativo, digamos assim. E isso é uma coisa que torna muitas vezes difícil a conversa. Tensa, né? Fica tensa. Em 2012 veio outra série muito importante de reportagens e aí Fabiana já carregava essa experiência com Joyce. Eu já estava muito mais azeitada, né? Não só nos dedos, nas munhecas, mas no olho.
Na percepção e e acho que esse processo da autorreflexão, da reflexividade contínua que eu hoje trago assim teoricamente, mas não só, já estava on. E aí, no A Vida é Nelson, estava super on. A Vida é Nelson foi um caderno especial do Jornal do Comércio para marcar o centenário de Nelson Rodrigues. A Vida é Nelson eu acho que é a reportagem que eu fiz mais experimental. Eu gosto muito dela. Era uma espécie de A Vida Como Ela É, às avessas. Fabiana contou histórias que, de tão absurdas, pareciam uma ficção do dramaturgo, mas eram de verdade. Eu queria colocar todos os títulos, obras de Nelson. Uma das histórias, eu conto justamente a história de Severina, né? Que é álbum de família. E agora o título desse episódio faz ainda mais sentido, né? Em Álbum de Família, Fabiana contou a história de Severina, a mulher que foi estuprada pelo próprio pai durante décadas e engravidou dele 12 vezes. Quando ele ameaçou violentar uma dessas filhas que eles tiveram, Severina contratou 2 homens para matar o pai, que àquela altura ela também tratava como marido. Ficou presa durante 1 ano por isso e voltou para casa para viver essa relação familiar cheia de conflitos, cuidar dos filhos que também são irmãos. A primeira questão era, como é possível? Foi esse cenário que Fabiana resolveu olhar de perto. Eu queria encontrar Severina e queria escutar Severina. Eu queria só que ela falasse, se ela quisesse. O que ela quisesse, assim. Como é que eu vou ouvi-la, né? Tem essa questão, assim, que eu acho que está sempre rondando a gente, né, Rodrigo? Assim, como é que você ressuscita momentos de dor? Ressuscitar não, porque eles estão lá. Mas como é que você reativa momentos de dor, né? Meus filhos, uma hora eles me reconhecem por mãe, outra hora eles me reconhecem, me obedecem, umas coisas não outra não me obedecem. E assim eu vou levando a vida com eles. Amanhã depois, eles quando tiver mais velho, um dia ele vai querer a mãe e não vai ter. Feito eu, que tinha a minha, por ruim que ela fosse, ou que ela seja que ela já faleceu há 2 meses, mas ela é minha mãe sempre. E aqui um símbolo dessa relação familiar baseada no conflito, mas também no amor. Enquanto Severina falava e reclamava ali do desprezo dos filhos, um deles está saindo de casa e pede a bênção. Ela imediatamente muda o tom. Só que eles hoje não agradecem pela metade das coisas que eu faço com eles. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Vai com Deus. Eu me lembro que eu entrei na casa dela, uma casa muito clássica, digamos assim, de áreas mais rurais e urbanas também, mas que tá ali o sofá, uma televisão e as fotografias, assim. E aí, em cima desse sofá, um sofá vermelho, tava essa imagem, que é a imagem dela e dele. Eu me sentei assim meio de lado, fiquei olhando para a imagem e eu fiz, quem são, Severina? Aí ela disse, eu e ele. Aí ela fez, fui eu que mandei fazer. Eu, como não ter mãe, não ter pai, não ter meu marido, mas tem hora que eu me sinto feliz, mais do que quem tem seu marido. E lá pelas tantas, depois que a gente conversa, não sei o que, eu fiz, Severina, eu queria que falasse um pouco sobre essa foto. Você falou que você mandou fazer, por que você mandou fazer essa foto? Ela fez, porque meus filhos precisavam saber quem é o pai e a mãe. E aí eu vou entender que era uma forma, inclusive, dela se colocar como mãe, porque os filhos sabiam do que estava acontecendo, sabiam que ela era mãe, mas sabiam que ela era irmã. Então, ela conseguia ter uma autoridade de mãe com alguns, mas não com todos. Tinha que, mesmo sabendo que ele era pai, mas tinha que saber que ele era marido também, que era o pai de meus filhos. Eu não tinha aquele negócio de dizer assim, eu tenho meu marido, eu tenho meu esposo, não. Eu era sempre revoltada e sou sempre revoltada. Porque hoje eu não tenho meu marido, eu não tenho o pai de meus filhos, para no dia dos pais, meus filhos tomar a benção ao pai, para dizer assim, meus filhos eu do pai, dia a dia. Eu não tenho aquele prazer, nem eu nem meus filhos. E foi justamente por causa da tentativa do pai de fazer o mesmo pedido que ele tinha feito antes, dizer, traga ela para mim, que ela disse, com ela você não vai mexer. E ela dizia, você é um cabra safado, você não vai mexer nela não. E aí ele disse, a faca que eu estou usando aqui, eu uso em você, se você não deixar. Então ameaçou ela, né? Ameaçou matá-la. E foi quando ela toma a decisão de dizer, não, você não vai me matar, nem vai mexer nela, minha filha. Você não vai fazer com ela o que você fez comigo. É isso, né? Eu acho que ela é a história do Brasil. Todo mundo falhou com Severina. Todo mundo. A justiça,
a saúde, as pessoas que moravam perto dela e o jornalismo. Falando no jornalismo, agora eu queria que você que está ouvindo se colocasse no lugar da Fabiana e pensasse no que você faria numa situação que ela viveu pouco tempo depois da publicação da reportagem, quando um colega de redação pediu a ela o contato de Severina, o que é uma situação bastante comum, essa troca de contatos, ainda mais dentro da mesma redação. Mas esse rapaz, ele chegou para mim e disse, você sabe que Severina recebe a pensão do pai que ela mandou matar. E aí, né, o sinal vermelho já explodiu, assim. Pá. Eu disse, eu devo ter o contato dela ainda, eu vou procurar. Você que está ouvindo, o que é que você faria? O que Fabiana fez foi isso. Depois que eu me afastei dele, como ele morava por Caruaru, eu disse, ele vai conseguir o contato dele, não vai conseguir comigo, mas em algum momento ele vai conseguir. E aí eu liguei para ela. Disse o nome dele e disse, não converse com essa pessoa. Por quê? A forma como ele vai te abordar, ele já chegou para mim dizendo uma coisa meio assim, porque você mandou matar seu pai e recebe pensão dele. Ele não acha que você estava agindo em legítima defesa sua e de sua filha, né? A expressão que ele usou foi essa, mandou matar o pai. Aí ela fez, não, tá bom, assim, ficar atenta, não sei o quê. E falei com outra pessoa também, que estava por perto ali, para ela também ficar alerta, né? Que ele poderia usar algum tipo de artifício para conseguir chegar a ela. E é isso, né? Se a gente entende, a gente chega perto de uma pessoa numa situação daquele tamanho, daquela vulnerabilidade, e aqui não acho que ela seja uma coitada, não acho. Ela tem capacidade, ela teve, inclusive, uma grande capacidade, em um certo momento, de talvez não se proteger exatamente, mas ela se protegeu ao proteger a filha dela. Eu não ia expor ela novamente. Entendeu agora que não existe esse mito do jornalista imparcial, isento, que não se envolve, que não tem lado? Fabiana tem lado, sempre teve e continua tendo. No livro novo, A Pauta é uma Arma de Combate, Fabiana usa um termo que resume bem o jornalismo supostamente neutro que ajuda a reforçar estereótipos, preconceitos e violências. O jornalismo como um agente amolador de faca. Esse é o título parte de um título de um texto do psicanalista, do Luiz Antônio Batista, e ele cita lá, né, os agentes amoladores de faca, né, que não desmembram, não sujam as mãos, mas eles amolam a faca para que na reta final alguém faça esse desmembramento. As pessoas às vezes acham que eu tenho feito um exercício nos últimos anos de destruir o jornalismo, assim. De fato, eu acho que tem um tipo de jornalismo que tem que ser destruído mesmo, mas não é o jornalismo. A gente precisa de critérios, a gente precisa estar sustentado em objetividade também. Eu trabalhei e trabalho como jornalista ainda, mas trabalhei dentro de uma redação 20 anos. Eu não criei as reportagens, eu não tirei da cartola. Eu apurei, eu fiz entrevista, eu fiz observação, sabe? Assim, eu fiz tudo que os critérios da objetividade jornalística você tem que fazer. Agora, essa ideia de objetividade e parcialidade e seus sinônimos ali, elas também escondem critérios de escolha. E esses critérios de escolha também fazem parte do ofício jornalístico. Aqui Fabiana deixa muito claro que a subjetividade não é só essa coisa do relacionamento com a fonte, do envolvimento. As escolhas das fontes também entram aí. Quando eu olho quem eu escolho, e é dentro de um critério da objetividade, assim, tipo, eu vou conversar com uma pessoa sobre, sei lá, alienação parental, cirurgias à distância, sobre microchip, sobre uso de robôs. Tá, eu tenho que entrevistar alguém. Objetividade, beleza. Quem eu procuro? Se eu puder escolher, pronto, hoje, se eu puder escolher que uma mulher negra me fale sobre células-tronco, microchip, inteligência artificial, eu vou fazer isso. Eu continuo tendo um critério objetivo. Eu não posso excluir o Brasil dos meus entrevistados, das formas como eu estou falando, das formas como eu estou visibilizando. Eu não posso excluir o país. E
como se não bastasse produzir jornalismo e refletir sobre o jornalismo, Fabiana Moraes ainda estica a corda da profissão para outras áreas, como a arte, por exemplo. No fim de 2022, ela inaugurou uma exposição chamada Negros na Piscina. A curadoria é dela e do companheiro dela, Moacir dos Anjos, e a ideia nasceu numa reportagem do Jornal do Comércio, A História de Mim. As pessoas contavam essas histórias e, no fim, uma coisa que eu achei que era importante, eu disse, eu quero fazer uma exposição sobre essa reportagem. Negros na Piscina ficou na Pinacoteca do Ceará até o começo de maio e eu tive a oportunidade de ver no fim de abril, quando eu fui até Fortaleza para gravar um dos episódios dessa temporada do Vida. Tava linda a exposição, com fotos, vídeos, instalações. Eu gravei esse áudio só para você que tá ouvindo também se sentir um pouquinho lá dentro comigo. Agora, lembra que eu pedi para você guardar na memória aquele momento da entrada da Fabiana no Jornal do Comércio, a entrevista de emprego, quando ela mostra uma foto do filho Matheus na piscina? Pois é, a gente vai encerrar esse episódio com outra cena numa piscina, porque essa reportagem, A História de Mim, que inspirou a exposição, tinha várias imagens e cartas enviadas pelas pessoas. Elas mandavam essas cartas, a gente selecionou algumas histórias, pegou essas imagens, tem uma que até hoje, assim, para mim, ela é o início, Negros na Piscina. A primeira história da História de Mim, que é um PM, José, ele mandou a foto da carteira de estudante dele, criança. É lindo, é lindo. E ele conta a história dele, assim. Depois eu queria que tu lesse essa história. Eu vou ler agora, junto com você que está escutando. Dá para achar o especial inteiro na internet, buscando por A História de Mim, Jornal do Comércio. E aqui eu vou ler um trechinho. Vamos lá. A mãe, analfabeta, tinha seus 30 anos e arrumou emprego de doméstica na casa de uma família de classe média alta. A casa ficava a 3 quilômetros de onde eu morava. Lá viviam 4 pessoas, eram 2 empregadas, uma delas, Maria Josefa. Ela fazia o percurso a pé e de volta. Saía muito cedo porque a família queria o café da manhã posto à mesa quando acordava. Saía muito tarde porque a família queria o jantar posto à mesa antes de dormir. Só depois de lavar os pratos da última refeição diária é que ela era liberada. José começou a se dar conta de que a mãe estava passando muito tempo fora, sentia falta dela. Assim, decidiu caminhar aqueles 3 quilômetros até a residência da família rica. O muro era alto, o portão de madeira também. Sentou à beira da calçada e ficou esperando a mãe sair. A mãe dele era doméstica, não sei o quê. Eles passavam, por fome. E a mãe dele estava ali, o pai também, não sei o quê. E aí ele conta, ele é adulto, enfim, ele conta que tá um dia numa casa que ele constrói e ele fez uma piscina. E ele tá sentado uma hora. Ai, meu Deus. Ele tá sentado, assim, mas no alto, e ele tá olhando a mãe dele na piscina. E aí ele faz assim, ele diz, eu termino a frase, eu termino o texto com isso, ele diz, fico vendo a minha mãe na piscina e pensando nas coisas que rolaram, assim, que aconteceram, e olho ela naquela piscina e eu me sinto muito feliz de ver ela ali. E ele diz, é muito bom ver a mãe da gente flutuar. Esse menino, hoje pai de 5 filhos, fica no terraço do lar que ele construiu lá em Carpina. Tem árvore, rede, terraço. A mãe sempre vai visitá-lo. De longe, ele olha para ela nadando na piscina de água morna e generosa, lembra-se de tudo o que aconteceu e sente-se feliz, como se estivessem voltando para casa, abraçados após um dia de trabalho. É bom ver a mãe da gente flutuar. E aí, quando eu estava no dia da abertura da exposição, eu percebi como era sobre aquilo que eu estava falando na exposição. Eu falei isso para Moacir, que Moacir é curador de longa data, é meu companheiro. Eu fiz, Moa, eu percebi que eu estou fazendo essa exposição há 20 anos. Então, Negros na Piscina, eu vou perceber que ela é atravessada por muita coisa que eu estava trazendo no trabalho no jornalismo, pensando, refletindo no jornalismo, que ela é uma discussão central, por exemplo, na questão da subjetividade, na questão dessas escolhas, assim, por que não mostrar pessoas na sua integridade?
mas mostrar a ruína é uma escolha jornalística principal. Isso são escolhas. Então, eu falo dessas pessoas heróicas que conseguem superar isso, mas elas têm que toda vez se fuderem para conseguir alguma coisa. É isso, meu caro jornalismo. Eu cresci num morro, né, de um lugar que quem vive são pessoas pobres. Mas eu sempre digo isso. Dentro desse espaço, existem várias pobrezas. Não tem uma pobreza homogênea. A gente comia um iogurte por semana no sábado. Os 6 filhos, meu pai, quando casa com Cícera, tem umas 2 irmãs, a partir dessa união dos 2, ela já tinha essas filhas, que é Flávia e Adriana, então meu pai comprava aquela bandeja de iogurte com 6 iogurtes, nem ele, nem Cícera, minha madrasta, comiam, tomavam iogurte e ele dava para os filhos, era 1 por semana. Mas, estava todo mundo na escola, nunca faltou um alimento para mim. Eu sabia que dentro da pobreza, eu brincava, eu ia para a escola, eu ia a pé para a escola, andava para cacete, subia uma escadaria, descia uma escadaria, sim. Mas eu brincava, eu criava. As pessoas aos domingos botavam caixa de som fora de casa, iam lavar ou uma moto, ou uma bicicleta, alguns poucos, muito poucos, um carro, iam tomar uma cerveja, o som estava alto, e escutavam cúmbia, Reginaldo Rossi, que é o grande, né, o narrador de Recife, o narrador de Pernambuco. A minha cidade, o meu lugar. Ei, Recife tem um coração. Tem muito calor, muita emoção. Então essas coisas aconteciam. Eu me incomodava muito, sabe? Eu dizia assim, não, vamos ao morro e vamos ver como aquelas pessoas vivem naquela situação de miserabilidade. Existia também, mas não era só assim, sabe? Recife tem cantos mil. É um pedacinho do Brasil. Fabi, obrigado. Nossa, a gente falou pra caramba aqui, né? Que horas são? Paraíso tropical. E tem um acervo cultural. Esse é o Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves, eu cuido de todas as etapas de produção do podcast, a pauta, a entrevista, o roteiro, a edição, a apresentação, tirando essa música agora do Reginaldo Rossi, que é Recife, Minha Cidade, e aquela lá atrás do Nirvana, que é School. Todas as outras músicas desse episódio foram compostas especialmente pro Vida pelo Gabriel Falcão. Falando nisso, bora voltar pro Gabriel porque tá na hora dos créditos. Quem fez a leitura do trechinho do livro Sabrina, ou será a Bianca, ou será a Júlia, agora eu nem lembro, mas quem leu foi a Ana Carolina Maciel. E quem leu a crônica do Fernando Sabino foi o Matheus Marcolino. A Ana e o Matheus são os estagiários da Rádio Guarda-Chuva, carinhosamente chamados de chuviscos. Achei fofo, então obrigado, chuviscos, foi ótimo ter vocês no Vida. E falando na Guarda-Chuva, eu quero te indicar a novíssima temporada do Ciência Suja, que começa investigando uma prática eugênica inacreditável do início do século XX, com técnicas bizarras para corrigir o que eles consideravam defeitos de pessoas que integravam minorias sociais. Muito impressionante esse episódio, como aliás todos os episódios do Ciência Suja. Hoje no Vida você ouviu áudios do Jornal do Comércio, da Ateliê Produções, da TV Gazeta, da TV Globo e aquele canto da aldeia Funiô, que é de uma reportagem da TV Brasil. A conversa com a Fabiana foi gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o apoio técnico do grande Dani Di, e a transcrição da entrevista foi feita pela querida Luísa Nobre. Em quase 5 anos de vida de jornalista, foi a primeira entrevista gravada num estúdio, e isso só foi possível por causa do apoio financeiro dos ouvintes. Então, muito obrigado. E se você acredita no Vida e quer apoiar, é só buscar o podcast na Orelo, no Catarse ou no PicPay. Comenta aí sobre o episódio nas suas redes, isso é muito importante. Espalha a palavra, combinado? Um beijo, um abraço e até a próxima.